Boa tarde. É com muito prazer que mais uma vez nós nos reunimos para hoje, nessa mesa, debater sobre as políticas públicas para currículo e alfabetização. Com a presença da professora doutora Ana Gani, da professora doutora Rita de Cássia e do professor mestre Cláudio Pellini. Antes de iniciarmos as discussões, vou pedir que cada um se apresente. Sou professora Ana Gani, sou professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Educação, do Departamento de Fundamentos da Educação, sou pesquisadora no CNPq, minha área de atuação é multiculturalismo, formação de professores e pesquisa em educação. Eu sou o professor Cláudio Pellini Vargas, da Universidade Federal do Rio de Fora, faço meu doutorado em educação, sou supervisão do professor Carlos Fernando Cunha Júnior. Minha área de atuação é currículo para a educação física. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Rita Frangella, eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do programa de pós-graduação em educação, alfabetizadora e tive uma trajetória de pesquisa voltada para as políticas de currículo, ensino fundamental e formação de professores. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer o convite muito gentil da comissão organizadora desse evento, dizer que estou muito feliz de estar aqui, dividindo essa mesa sob a coordenação da nossa querida Beth Orfindo e com meus colegas Rita Frangella e Cláudio, a quem a gente já conhece há algum tempo. E parabenizo aqui a comissão organizadora, a Laura, a professora Elane. Em nome delas, eu agradeço a todos por esse convite e dou minhas boas-vindas a vocês. Eu preparei uma apresentação que eu vou pedir para o nosso colega Jordan colocar, e que é assim, uma breve apresentação em que eu vou tentar fazer uma articulação entre o currículo, que é uma área que eu tenho pesquisado, as políticas curriculares e a alfabetização. Eu dei esse título de diversidade cultural na alfabetização e em políticas curriculares. Como eu falei, eu sou PhD em educação, estou trabalhando agora no Departamento de Fundamentos da Educação, da Faculdade de Educação da UFRJ. Então, como tem aqui uma coisa linda aqui em frente, eu não preciso nem levantar, vocês estão me vendo bem, né? E tem um teleprompter aqui, então dá para a gente ver aqui, não precisa levantar. Então, isso é um pouquinho sobre mim, né? Que eu já falei um pouquinho, e que eu estou muito contente de estar nessa mesa redonda, Políticas Públicas para Currículo e Alfabetização, no Seminário Estadual do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Quais são os objetivos? Claro que essa é uma temática muito ampla, então eu fiz um recorte em 3 objetivos. Eu vou um pouco discutir o que é multiculturalismo. Por que isso? Porque nós acreditamos que o currículo e a alfabetização devem levar em conta a diversidade dos nossos alunos. Diversidade de raça, etnia, gênero, a nossa própria diversidade enquanto professores, a diversidade das escolas onde trabalhamos, e isso tudo está dentro do que nós estamos chamando de multiculturalismo, que é uma área onde eu tenho desenvolvido as minhas pesquisas em currículo e também com interesse na alfabetização, embora não seja o foco principal. E vou também tentar analisar os significados e as dimensões da alfabetização e do currículo em uma perspectiva multicultural. Ou seja, o que é a gente pensar no currículo a partir dessa diversidade que nós temos nas nossas escolas? O que é pensar a alfabetização dentro dessa perspectiva? E o terceiro objetivo, a gente vai discutir algumas tendências nas políticas de agora, a partir desse olhar multicultural. Ou seja, na terceira parte da minha fala, eu vou tentar indagar em que medida as políticas curriculares, algumas só, têm ou não trabalhado o currículo e a alfabetização nessa perspectiva multicultural. Então, dentro desse primeiro objetivo,
o conceito de multiculturalismo tem a ver com pluralidade, respeito e valorização das diferenças, desafio a preconceitos e resposta à pluralidade nas diversas áreas. Então, a gente tem a área da educação respondendo a essa diversidade. Quais as respostas que o currículo dá para levar em conta a diversidade? Quais as respostas que os projetos político-pedagógicos das nossas escolas dão para lidar com a diversidade dos nossos alunos, com a especificidade daquela comunidade dentro da qual a escola está? Então, na verdade, o multiculturalismo, ele é um conjunto de respostas, não é só uma contemplação, tem a diversidade, que respostas nós estamos dando, enquanto escola, enquanto alfabetizadores, quais as respostas concretas nas nossas diversas áreas, quais as respostas que o professor de matemática, a equipe de matemática dá para incorporar a diversidade dentro do seu conteúdo. No caso, estou aqui com a minha querida Lúcia Tinoco, que eu conheci de nome, tive o prazer de conhecer, num projeto muito importante dentro da área de matemática, na formação continuada dos professores, projeto Fundão. Então, que respostas são essas? Que projetos são esses? Na área das ciências, por exemplo, como é que a gente tem incorporado a diversidade dentro do currículo de ciências? Então, dentro de tudo isso, o multiculturalismo é um conjunto de teorias, mas, acima de tudo, um conjunto de práticas, um conjunto de respostas que nós damos à diversidade cultural nas diversas áreas. E a identidade é um conceito central, como eu falei no último item do último slide, que a gente vai aprofundar um pouquinho nesse. Por que a identidade é um conceito central no multiculturalismo? Porque nós estamos lidando com identidades dos nossos alunos, identidade de nós professores, identidade dos diretores, dos gestores, identidade institucional da nossa escola, que é diferente da identidade de outra escola. Então, falar em diversidade, falar em respostas à diversidade implica em reconhecer a diversidade de identidades. Então, nós estamos pensando a construção e reconstrução dessas identidades, porque nossas identidades não são só biológicas, elas são formadas também nas relações que nós desenvolvemos com nossos alunos, entre nós mesmos professores. É a partir desses diálogos que as nossas identidades são construídas e reconstruídas. A todo dia nós estamos acrescentando alguma coisa, desapegando de alguma coisa, reformulando nossas identidades. E claro que nós temos o que a gente chama a identidade individual, o que cada um de nós somos, o que cada um de nossos alunos é. A identidade coletiva, algum pertencimento, por exemplo, em algum momento a minha identidade coletiva é feminina, eu poderia me vincular ao movimento feminista. Em outros momentos, alguns colegas têm a identidade feminina, mas também a identidade negra, a identidade coletiva de pertencimento ao movimento negro, a uma identidade maior, é como um espírito que você vai agregar a sua identidade individual a algum coletivo. Alguns têm identidade coletiva religiosa, está vinculada a alguma crença. Então, nós temos, quando respondemos à diversidade, que o multiculturalismo é esse conjunto de respostas, também levar em conta não só as identidades individuais, mas as identidades coletivas que estão circulando na escola. Quem são nossos alunos, quem são os responsáveis, quem são os professores, a que comunidade nós servimos, quais as identidades coletivas presentes? Identidade de necessidades especiais, alunos com necessidades especiais, nós poderíamos dizer que é uma identidade coletiva. E temos a identidade organizacional, que é a própria identidade das nossas escolas. Os nossos projetos político-pedagógicos, eles deveriam trazer um pouco da identidade da escola. Então, a gente dá aula numa escola e em outra, mas com identidades diferentes e, portanto, se a gente quer responder à diversidade, a gente responde à diversidade cultural, multiculturalismo, às identidades nesses 3 níveis. E a identidade organizacional, o ideal é que ela fosse multicultural, ou seja, que as nossas escolas se comportassem como organizações multiculturais. Esse aqui é um livro que eu escrevi já há algum tempo,
que se chama Organizações Multiculturais, na editora Ciência Moderna. Tem um outro também que se chama Educação Multicultural, que eu fiz com Ângela Rocha dos Santos, professora que hoje é pró-reitora de graduação. E nós estamos trabalhando nessa perspectiva, como transformar o currículo multiculturalmente orientado. Não é preciso a gente abrir um espaço só para o multiculturalismo. Nós podemos fazer uma alfabetização multiculturalmente orientada, nós podemos pegar a área da matemática multiculturalmente orientada. É isso que nós temos defendido nesses livros, tanto organizações multiculturais como educação multicultural. Entrando no Google, vocês veem a editora Ciência Moderna e ela tem esses 2 livros. Mas é isso que a gente está defendendo, que a identidade é um conceito central e nesses 3 níveis a gente tem uma resposta a ela. E agora eu vou dar um exemplo, como é que nós podemos multiculturalizar alguns aspectos do currículo, inclusive a alfabetização, para a gente não achar que o multiculturalismo tem que ser uma disciplina à parte, separada, e depois é que a gente vai ver a matemática, o português, aí que a gente vai falar de coisas sérias. Não, a gente pode multiculturalizar. Aí eu já estou no segundo objetivo. Vocês lembram da primeira lâmina que eu disse que eu ia fazer um recorte, que a gente tem em torno de 15 minutos para falar, e eu ia tentar falar do multiculturalismo, a gente já falou um pouquinho isso, as identidades, e agora eu vou dar algumas ilustrações da alfabetização, que é o tema do nosso seminário, como que a gente pode usar essas noções de identidade e essa noção de respostas à diversidade dentro do que eu estou chamando de uma alfabetização multicultural. A gente pode fazer algumas perguntas, melhor do que afirmações, para a gente ver se a alfabetização está sendo multicultural, se a nossa escola como um todo se comporta como uma organização multicultural. Uma primeira pergunta que a gente poderia fazer é: será que essa alfabetização está levando em conta língua materna e língua oficial, a língua oficial como uma segunda língua? Magda Soares, ela tem alguns trabalhos muito interessantes nessa área. Ela fala o seguinte: claro que é obrigação de nós, professores, escola, alfabetizadores, darmos a língua oficial, darmos o padrão socialmente valorizado, mas não porque ele seja superior a nenhum outro, porque ele é simplesmente um fruto de relações de poder que determinaram que aquele é o padrão oficial. Agora, se nós escutamos, por exemplo, uma pessoa falando: tu vai fazer isso? Se ela é do Rio Grande do Sul, a gente acha uma gracinha, é folclore, é típico, ninguém vai achar que essa pessoa está falando errado. Ela pode ser uma pessoa com grau de educação elevado, mas ela vai falar assim: tu quer fazer isso? E é errado. Deveria dizer tu queres, ou então você quer. No entanto, se nós escutamos um aluno falando assim: claro que eu quero, em vez de claro, com L, claro, a gente diz: está errado, menino. Por quê? O erro de ambas as partes é um erro se nós considerarmos a relação com a língua oficial. Mas como o que é considerado oficial, de acordo com nossa visão multicultural sobre o currículo, é fruto de relações de poder, né? Uma relação de poder em que os padrões dominantes são considerados os certos, então aquela pessoa que falou claro, normalmente ela provém de camadas socioeconômicas não privilegiadas, digamos assim. Enquanto que aquela pessoa que diz: tu vai fazer isso, a gente acha muito normal, é assim que se fala no Rio Grande do Sul. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando a gente faz essa primeira pergunta, língua materna e língua oficial, é uma maneira que autores como a Magda Soares propõem para nós não dizermos assim: o seu padrão linguístico está completamente errado. Nós, em vez de dizer isso, nós podemos dizer: olha, o seu padrão linguístico é a língua que a sua mãe fala, é a língua materna, é a língua da sua comunidade. Mas vamos aprender a língua oficial, que não é nem melhor nem pior, é a língua socialmente valorizada, como se fosse uma segunda língua, como se fosse o inglês, o francês, e ela tem até umas tabelinhas que ela fala, Miriam Lembre também fala isso, por exemplo, claro. Aí diz: olha, na sua comunidade você fala claro, aqui como é que a gente escreve claro? Quer dizer, quando você for escrever uma carta para o jornal, ou você quiser solicitar alguma coisa, você vai usar esse segundo padrão. Com isso, o alfabetizador não deixa de dar o que é considerado a língua oficial, porque a gente está dando a língua do poder,
mas ao mesmo tempo não está desqualificando a língua materna, está ensinando a língua oficial nesse processo de alfabetização como se fosse uma segunda língua. É uma maneira de nós provocarmos o diálogo entre essas culturas. Também podemos pensar, será que há representações identitárias nas diversas linguagens? Ou seja, será que nas figuras dos nossos livros de alfabetização, nos jogos que nós utilizamos, nós estamos representando pessoas negras, pessoas indígenas, homens, mulheres, pessoas, casais, por exemplo, de homossexuais. Eu vou dar um exemplo. Uma aluna minha, uma ex-aluna minha da graduação, era professora de educação infantil. Ela multiculturalizou uma das partes do processo de alfabetização dela através do tema família. Ela trouxe várias figuras, uma família, em vez de botar só uma imagem de uma identidade de família socialmente valorizada, heterossexual, ela botou várias figuras. Uma criança com duas mulheres é uma família com identidades coletivas femininas homossexuais. Uma outra figura de outra família, uma criança criada por dois homens, a outra, uma criança criada por uma senhora de idade. Então, com isso, ela representou essas diversas identidades coletivas no material que ela utilizou para a alfabetização. É um segundo item que é interessante quando nós estamos pensando numa alfabetização multicultural. Material didático. Será que ele tem imagens e desafios a preconceitos, o material que nós estamos usando na alfabetização? Ou será que ele está só trazendo aquelas imagens mais tradicionais do pai que vai trabalhar, a mulher que fica em casa, ou de uma pessoa negra em trabalhos manuais? Enfim, não que seja melhor ou pior, mas simplesmente são imagens estereotipadas, congeladas, que nós temos que desafiar. E isso seria uma terceira pergunta para a gente multiculturalizar o processo de alfabetização. Será que nós estamos, nesse novo item, valorizando habilidades orais, escritas? Será que nós estamos valorizando padrões culturais plurais dos alunos e da realidade deles? Tem os alunos que são muito bons na oralidade, eles falam muito bem, mas capital cultural não é semelhante da escola e eles às vezes não desenvolvem a parte escrita com a mesma facilidade. Será que não era bom no nosso processo de alfabetização valorizarmos a oralidade para ir a partir daí, pouco a pouco, buscar essa escrita? Isso também é resposta à diversidade cultural, isso também é incorporar o multiculturalismo na alfabetização. Será que, como Paulo Freire fala muito bem, né? Será que nós estamos levando em conta as histórias orais dos nossos alunos como temas geradores do que a gente vai fazer com eles? Ou a gente está ainda, Eva viu o ovo, Ivo viu a uva, assim, um tipo de alfabetização que pouco tem a ver com a vida desses alunos. Então, são algumas perguntas para mostrar que nós podemos incorporar o multiculturalismo dentro das áreas curriculares, dentro da alfabetização. Muitos de nós já fazemos isso, né? Se não gostam do nome multicultural, pode usar outro nome. O principal é fazer, a gente tentar levar em conta a diversidade dentro do processo de alfabetização. Caminhando já para o finalzinho, a gente poderia dizer que as dimensões da alfabetização multicultural valorizam a língua nativa do alfabetizando em diálogo com a língua oficial. É o que a gente chama de bidialetismo. Nem deixar de dar a língua do poder e nem deixar apenas a língua oficial como se fosse superior a tudo. Ampliar universos linguísticos e culturais dos alunos, o gosto pela leitura. Nós sabemos que levar para atividades culturais, levar para museus e também trazer as próprias culturas dos alunos são formas de alfabetização, além daquela parte escrita mais definida. Articular a alfabetização com a leitura, trazer livrinhos ou manuseio de livros, sempre é interessante. E trabalho com linguagens especificadas, a gente desafiar temas que levam a preconceitos, já desde criança, ou mesmo na alfabetização de adultos, conhecer os universos culturais dos alunos, as histórias de vida, usar como temas geradores. E uma alfabetização crítica. O que é isso? Dependendo da idade e da maturidade dos alfabetizandos,
usamos materiais mais amplos, jornais, TV, a linguagem da TV, trazer para debate, o que será que essa TV está nos dizendo? O que será que esse jornal está nos dizendo? Tornar essa alfabetização mais crítica, mais contextualizada, para desafiar preconceitos e provocar o ativismo, que essas sejam pessoas que usem a linguagem ativamente para demandar seus direitos de cidadãos. Dentro disso, último item, último objetivo, algumas tendências nas nossas políticas. Claro que a gente não vai abordar tudo, eu vou fazer uma ilustração do que é a gente analisar multiculturalmente políticas dentro do currículo. Por exemplo, nesse decreto 6755/09 do MEC, ele instituiu a Política Nacional de Formação de Professores do Magistério da Educação Básica, com apoio da CAPES. O que a gente viu nessas políticas? Será que elas estão trabalhando a formação do professor e do alfabetizador dentro disso que a gente está defendendo, do multiculturalismo? A gente viu uma coisa positiva, uma continuidade positiva com as tendências que a gente já tinha reparado em políticas anteriores, que é uma preocupação com a inclusão, né? Uma preocupação com a diversidade cultural. A gente observa isso logo na introdução do documento. O artigo 2º, inciso 2, ele diz que o horizonte da formação de professores e, por conseguinte, a gente pode intuir alfabetizadores, deve ser num contexto social justo e inclusivo. Só em explicitar isso, a gente já vê como positivo. Já é uma resposta, a menos a nível de intenções, de formar professores, inicial e continuadamente, para valorizar a diversidade. O artigo 3º, inciso 7, também fala de uma importância dessa formação no contexto de uma escola integral e fala compreensão e respeito às relações étnico-raciais. Agora, tem um silêncio. Não fala de orientação sexual, não fala de diversidade linguística, que é o que a gente acabou de falar, dialetal também não, padrões religiosos, deficiência, necessidades especiais. Há um silêncio. A ênfase é mais com relação às identidades coletivas étnico-raciais na formação do professor, e nem tanto nessa questão da linguagem, dos dialetos que nós falamos agora, existe esse silêncio. Uma outra, para terminar, antes das conclusões, a Confederação Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação, também analisamos essas políticas curriculares, né, que é o tema até do nosso seminário, Políticas Curriculares e Alfabetização, e eu tentei ver nessas políticas se existe essa preocupação com formação do professor e do alfabetizador nessa perspectiva multicultural. A gente viu, comparando com políticas anteriores, que há uma continuidade não muito boa, porque há uma separação entre os eixos de formação de professores e o eixo que trata da inclusão, da diversidade e da igualdade. Pessoas diferentes devem ter feito essas partes desse documento e, ao contrário do que a gente está dizendo, que o próprio currículo pode ser multiculturalizado, como a gente viu nos slides anteriores, aqui você tem um eixo que fala só de diversidade, que já é uma coisa muito boa, mas o eixo que fala da formação de professores, ele não está articulado, parece que são dois momentos. Também há uma separação entre as intenções multiculturais e as discussões mais específicas sobre o currículo escolar, o currículo de formação docente e a própria gestão. Então, há alguns eixos que falam de escola de gestores, gestão, formação de professores, não tocam muito no assunto da inclusão, da diversidade. E no outro eixo, outro capítulo separado desse documento, se dedica a falar de diversidade, de inclusão, a nível de intenções mais amplas. E a gente acha que deveria ser mais articulada essa questão, e não como momentos separados, é o que a gente está argumentando nessa minha fala. Agora, há uma descontinuidade boa, porque ele amplia o leque das identidades coletivas com relação àqueles presentes em documentos anteriores. Ele já fala de identidade de alunos com necessidades especiais, coisa que nas políticas anteriores não se falava. Obrigada. Como se levar em conta nisso na formação de professores. Então, há algumas coisas que são avanços, alguns aspectos nessas políticas com relação ao multiculturalismo, com relação à formação de alfabetizadores, mas ainda há alguns aspectos que poderiam ser melhor desenvolvidos no sentido de não serem considerados aspectos totalmente separados, serem mais articulados. Então,
cumprimos os 3 objetivos. O que nós poderíamos concluir dessa fala? Que o multiculturalismo ele é um conjunto de respostas, não é apenas contemplativo, no sentido de valorizar a diversidade e desafiar preconceitos. E é central no mundo de hoje, quer nós gostemos do termo ou desejemos empregar outro, isso é o que menos importa, mas nós temos que estar atentos que estamos lidando em contextos de diversidade, temos que desafiar preconceitos, e isso não pode ser uma coisa separada do que fazemos no currículo e na alfabetização cotidiana. Não pode ser assim, agora é dia do índio, Semana da Consciência Negra, tá? Bom, agora chega, vamos estudar alfabetização, vamos estudar matemática. Eu acho que a gente tem que articular. Existe um matemático chamado Ubiratã D'Ambrosio, ele tem falado da etnomatemática, que é uma postura interessante dentro desse olhar multicultural, e eu acho que é nessa linha que a gente tem que continuar. E a gente pensar numa alfabetização multicultural seria naquele sentido que nós colocamos nos slides anteriores, articulando as dimensões para uma leitura crítica e ativa do mundo, como já falava Paulo Freire, né? Uma alfabetização contextualizada que respeite a linguagem dos nossos alfabetizandos e que promova uma leitura crítica do mundo. E em termos das políticas curriculares, que foi o terceiro objetivo da nossa fala, a gente viu muitos avanços e possibilidades para desenvolvimentos futuros. Já avançamos muito, já falamos muito mais em diversidade e inclusão. Falta só um pouquinho a gente não deixar isso tão separado dos assuntos ligados à gestão, alfabetização, currículo e formação de professores. Então eu queria agradecer, meu e-mail é arcane@globo.com, para quem desejar saber um pouquinho mais sobre isso, pode entrar no nosso currículo Lattes CNPq, que é aberto, para quem quiser um pouquinho saber mais sobre isso, ler alguns artigos, eu estou à disposição para continuar o diálogo. E mais uma vez eu queria agradecer muito a organização desse evento, a UFRJ, a professora Elaine, a Laura e a todos da comissão organizadora. Em nome delas eu agradeço, elogio a organização do evento, o espaço, a receptividade, e dizer que eu estou muito feliz mais uma vez de estar aqui dividindo a mesa com a Rita, com a minha querida Beth e com o Cláudio. Obrigada pela atenção de todos e tudo que bom. Agradecemos a participação da professora Ana Arcane, e certamente a sua exposição nos traz muitas questões que iremos debater daqui a alguns minutos, né? Passo agora a palavra à professora Rita. Boa tarde a todos. É com muito prazer que hoje estou aqui com vocês, trazendo algumas possibilidades para a gente pensar e debater currículo, as questões de políticas de currículo e alfabetização. Primeiro, eu queria esclarecer que quando eu me apresentei, uma das questões que eu falei assim, alfabetizadora. E aí eu queria marcar que eu acho que mais me mobiliza, está aqui, é a possibilidade de assumir que também na minha fala eu me encontro na fronteira. Até ano passado, que é bem recente, né? Eu estava em sala de aula, com criança, trabalhando com alfabetização. O que, na verdade, me exigia uma articulação que era trabalhar com as crianças e trabalhar também na universidade, com a graduação, com a pós-graduação. Então, eu falo tentando articular esses dois lados que durante muito tempo, até enquanto foi possível, eu fui mantendo. Então, falo como pesquisadora do currículo e como alfabetizadora, ou seja, mobilizada pelas questões que nos trazem aqui. E aí, o que eu vou focalizar na minha fala? Na verdade, eu vou trabalhar com a questão das políticas de currículo que têm sido formuladas, como é que elas têm se relacionado com a questão da alfabetização, ainda que não tenhamos um currículo, uma diretriz curricular para a alfabetização, pelo menos nomeada dessa maneira, nós temos tido uma série de produções que focalizam a questão de políticas curriculares, que focalizam a questão da alfabetização. Então, organizei a minha fala, contextualizando a situação, explicando um corte que eu fiz, que também não pretendo aqui fazer historiar o currículo da alfabetização,
não é isso, e trazer algumas questões daquelas para as quais eu tenho me voltado a pensar que, apesar das conquistas, nós temos muito que discutir ainda. Tem muitas questões que nos mobilizam. Então, acho que a gente tem um cenário, né? Porque hoje estamos todos aqui reunidos, o que tem nos mobilizado, e não só nós, no Estado do Rio, em torno da questão da alfabetização. Quer dizer, ela tem assumido uma centralidade, inclusive por conta dos constantes, que vem sendo alardeado pela mídia, das avaliações, que sem dúvida nenhuma são expressivas, das comparações internas e externas, e que a gente vai observando, crianças que concluem sem saber ler e escrever, e as nossas indagações. O que a escola produz? Leitores e escritores ou não leitores e não escritores? Quer dizer, diante dessa situação, é preciso que a gente se mobilize, né, para enfrentar e buscar caminho para esses problemas, tendo a atenção para a multiplicidade de fatores que interferem na produção dessa situação. Durante muito tempo, a questão era achar culpados. Nós estávamos entre os primeiros. Nós, professores, alfabetizadores. Por N motivos. Por questões de formação, por falta de embasamento, por desconhecimento. Então, pode parecer que o que eu estou começando a falar já foi tão falado de novo, mas é para criar o caminho. Criar o caminho para problematizar. Problematizar o quê? Que relações são essas que estão sendo estabelecidas entre as políticas de currículo e a alfabetização? Tendo em vista trazer a questão mais recente, eu escolhi um marco que eu acho que nos ajuda a pensar e a problematizar como isso se desenha hoje. Que aí, o que eu vou apontar como esse marco declarador é a implementação do ensino fundamental aos 9 anos, que já figurava na LDB e também como meta do Plano Nacional de Educação de 2001 a 2011, e que estabelece a entrada da criança de 6 anos no ensino fundamental. E mais recentemente nós temos a instituição da educação obrigatória a partir dos 4 anos e que expõe a necessidade de reconfigurarmos tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental, não só na organização e financiamento dos sistemas de ensino, mas na compreensão dos objetivos do projeto político-pedagógico, da avaliação de cada etapa da educação básica. Então, essa ampliação do ensino fundamental para 9 anos, ela é vista como a possibilidade de dar um salto de qualidade na educação, garantindo permanência na escola e aumento de escolaridade, considerando inclusive dados fornecidos pelo SAEB que indicavam e continuam indicando que crianças que frequentam a educação infantil tiveram resultados melhores do que aquelas que iniciaram na escola aos 7 anos. E aí, eu trago excertos, mas que alguns eu vou ler, outros eu vou pular, dos documentos do MEC que vão apontando isso, a questão dos objetivos dessa ampliação. Então, a discussão da ampliação interfere tanto na educação infantil como no ensino fundamental e chama a atenção de que não se trata apenas de transferir as crianças de 6 anos do ensino da educação infantil para o ensino fundamental. Quer dizer, é uma ampliação que exige, além de medidas administrativas, uma discussão ampla. Ainda que seja vista como estratégia de democratização e garantia dos direitos da criança, de acessibilidade e permanência na escola, isso precisa se dar também com a garantia de uma qualidade. E aí exige repensar esses princípios de trabalho. Desde então, que a criança de 6 anos, parece que a gente não tinha criança na escola, né? A criança de 6 anos vai entrar no ensino fundamental. Tamanha a mobilização que às vezes eu me pergunto, e a de 7? Ela não era criança, não? Porque a criança entrou e que estardalhaço. Então, desde essa ampliação e a questão do que fazer com essas crianças de 6 anos no ensino fundamental, são retomadas e se criam, diante dessa demanda, uma série de políticas públicas e de
documentos com proposições pedagógicas, que aí entendo também como políticas curriculares, que deem conta de responder essas questões, né? Sobre a ampliação dos anos iniciais de escolaridade, buscando discutir o quê? Que salto de qualidade se almeja? O que se pretende? O MEC organizou vários encontros regionais para discutir essa questão. E desses encontros é que foram elaborados os documentos norteadores da discussão curricular e que sinalizam diferentes dimensões a serem debatidas. A questão do desenvolvimento humano, da diversidade, conhecimento e cultura e avaliação. Faço referência aqui aos documentos chamados Indagações sobre o Currículo, que foram produzidos pelo MEC com a intenção de induzirem discussões e orientarem a produção de políticas curriculares. Ao destacar esses aspectos, quer dizer, dentro desse cenário, já vai se indicando que se vai se entendendo como eixos do currículo e o que é relevante nesse momento. E nesse momento também surge uma grande questão: a alfabetização. Se a ampliação do ensino fundamental em 9 anos focaliza e torna ponto central, ponto de destaque, a questão da alfabetização. Os objetivos das primeiras etapas da educação básica é de formação de leitores e escritores e, ao mesmo tempo, os resultados nada satisfatórios das avaliações sistêmicas fazem que a aprendizagem da leitura e da escrita seja a questão mobilizadora dos debates e ações. O que vai se perceber nessa relação é uma ênfase que se começa a desenhar nesse momento, e aí eu estou recuperando todo o movimento que começa em 2006 até 2010, quando todos os municípios tiveram a obrigatoriedade de inserir a criança de 6 anos no ensino fundamental. É uma relação entre alfabetização e letramento, sendo a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental o espaço de ancoragem numa perspectiva de letramento que permitisse dotar de significado a alfabetização. Tal perspectiva pode ser observada nos documentos produzidos pelo MEC, que são publicados a partir de 2004, no intuito de dar orientações gerais aos sistemas de ensino para ampliação do ensino fundamental e inclusão das crianças de 6 anos, de propor diretrizes para o trabalho com a língua escrita no ensino fundamental. Percebe-se nessa leitura uma preocupação de esclarecer de que essa ampliação do ensino fundamental não se trata da adoção de métodos de modelos de alfabetização já desgastados e criticados. Para tanto, o que se discute é um processo de alfabetização baseado nas questões do letramento, do desenvolvimento da habilidade de leitura e escrita das palavras, frases e textos em sala de aula, a aquisição do sistema de escrita e o desenvolvimento da consciência fonológica, o desenho e a brincadeira como formas de linguagem a serem exploradas no processo de alfabetização. Na verdade, isso que eu estou apontando está no documento do MEC de 2009 sobre orientações para o trabalho com a língua escrita, sendo elencados como as dimensões fundamentais para esse processo. Então, discutir a alfabetização interrelacionada ao letramento, sem dúvida nenhuma, desenha um novo horizonte de objetivos traçados para a aprendizagem da leitura e da escrita. Quer dizer, apropriar-se da língua escrita, da compreensão do uso da escrita, fica evidente toda uma preocupação em dotar a alfabetização para que ela avance de modelos mecanicistas. Temos conquistas. Entretanto, há o destaque para a necessidade de aprofundar a discussão sob pena de uma concepção estritamente escolarizada de letramento ou a banalização de ações que envolvam a leitura e a escrita. Achar que somente por imersão em eventos de letramento as crianças naturalmente aprenderão a ler e escrever é conclusão simplista. E, ao invés de promover o avanço nas discussões sobre a alfabetização, a descaracteriza, distorcendo-os. Quer dizer, dentro dessas discussões, vão se colocando desafios à escola
na formulação de políticas curriculares para a alfabetização. Há uma tensão que precisa ser discutida com profundidade, que é a própria ideia de qualidade de educação que a gente está defendendo. Então, é preciso aqui também evidenciar qual é a concepção de currículo que eu estou chamando a atenção. Quer dizer, qual é a concepção de currículo que orienta a minha leitura desses documentos. A partir da minha trajetória de pesquisa sobre o ensino fundamental, eu estou entendendo o currículo como produção cultural. Currículo não é seleção de cultura, já dada e pronta. Ele produz cultura. Ele é espaço-tempo de negociações que hibridizam discursos, incluindo aí concepções e práticas produzidas em diferentes contextos que concorrem para a sua produção. Ou seja, a produção de um currículo é uma produção multifacetada e que não se encerra na esfera da produção do texto da política, mas envolve contextos de influência e a prática cotidiana desenvolvida nas escolas, não como fornecedora de dados e indícios, mas como partícipes desse processo. Ao trabalhar com essa concepção, eu tenho dialogado com alguns autores que vão analisar a questão da cultura e que me permitem uma articulação que eu vou defendendo a ideia de currículo como enunciação cultural, como fenômeno discursivo. Então, quando eu chamo currículo de enunciação, eu assumo que currículo é movimento, diferimento e significação. Como produção política e discursiva, o currículo é terreno de luta. Luta pela significação que mobilizam eu e o outro. Ou seja, é processo dialógico, onde os sentidos não são e nunca serão transparentes. São produzidos em meio à negociação, à articulação. O que se produz ao produzir um currículo não é nem uma visão, nem outra, mas uma produção híbrida, que já não é nem uma, nem outra. À medida que esse eu e o outro, que aqui alusivamente eu estou usando, eles não são inimigos em luta, mas são adversários legítimos em disputa. É um processo contingente, um ato de anunciação. Então, diante disso, é que passo a destacar algumas tensões que vão se desenhando nas políticas curriculares para a alfabetização, seguindo o rastro desses movimentos a partir do marco que eu elegi, que é a instituição do ensino fundamental de 9 anos, até as recentes ações que hoje mobilizam a todos nós, compromissados com a alfabetização e que entrecruza com as questões curriculares. Então, dessa forma, não quero apontar nem erros nem acertos, mas observar sentidos, nem observar os sentidos como dados, que também advogar esse papel incorreria naquilo que já alertei antes, os reducionismos, que esvaziariam o espaço político de produção coletiva. Meu objetivo é indicar algumas questões que se põem na negociação, tal como eu entendo que se produz política de currículo. Então, eu destaco aqui 3 questões que eu vou chamar de deslizamentos de sentido, que vão ajudar a compreender a centralidade que vão ganhando centralidade nas propostas curriculares. Tratam-se dessas 3. Primeiro, do ciclo da infância ao ciclo de alfabetização. Isso fazendo a leitura dos documentos do MEC. Segundo, do direito à educação ao direito à aprendizagem. Terceiro deslizamento, educação, ensino e conhecimento. Primeiro, do ciclo da infância ao ciclo de alfabetização. Ao trazer o tema da infância, eu estou recuperando aí uma trajetória de estudos, não só meus, mas da área da educação, que vem voltando o olhar para a criança, para a infância, no sentido de entendê-la como sujeito cultural, que ela não é mais fruto nem representação de uma cultura que é externa a ela, que ela incorpora, mas que ela se constitui enquanto produtora de cultura nas interações que estabelece.
Aí a gente pode destacar as contribuições da sociologia da infância, que a despeito da multiplicidade de perspectivas dos estudos que se agrupam sob esse nome, tem argumentado sobre a necessidade de dar visibilidade à criança, não só atentando para os aspectos relativos ao seu processo de desenvolvimento, mas destacando a sua ação social, a partir da experiência que a criança tem, o que nos permite entender a criança não só como ator individual, mas social, num processo cultural de construção do ofício de ser criança. Então tem toda uma discussão aí que vai chamando a atenção para a questão de como as crianças têm modos próprios de inteligibilidade e como é que isso problematiza a produção cultural e a criação de uma cultura da infância. Daí, não se trata só observar a infância como uma categoria geracional, mas numa pluralização através de um novo status. Por que eu trago a questão da infância? Os primeiros documentos que tratam do ensino fundamental de 9 anos, eles se voltam para a discussão da infância. Eles se voltam para a discussão da infância. Eles discutem a infância, eles trazem a questão de que é fundamental estudar o que significa infância, para pensar, a partir daí, o processo de formação. Na continuidade dessa produção, o que a gente vai observando, inclusive no parecer que estabelece, que cria o ensino fundamental de 9 anos, aparece que os anos iniciais se chamam ciclo da infância. Contudo, no desenvolvimento, em outros documentos mais recentes, a gente vê a questão da infância desaparecer. E junto com ela, a ludicidade, a música, a brincadeira, o desenho. Há uma focalização na questão do ciclo de alfabetização. E aí, uma centralidade no aprender a ler e escrever, sem ser tangenciado pelas questões da infância. Acho que esse é um ponto que nós temos que discutir. Inclusive, porque secundarizar as discussões a partir da infância, ela reduz a potencialidade, inclusive da articulação, alfabetização e letramento. Discutir um currículo de alfabetização implica não só discutir metas, conteúdos, encaminhamentos didáticos, mas uma discussão ampla sobre outras dimensões que deem conta da multireferencialidade do processo de alfabetização, pensando inclusive nas infâncias plurais. E aí sou mobilizada por uma fala muito conhecida do Boaventura de Souza Santos, que diz que nós temos o direito de ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza, mas temos o direito de ser diferentes sempre que a igualdade nos homogeneiza. Vou fechar em 2 minutos, tá? Que não vai acontecer. Vamos conversar. Segundo ponto. Do direito à educação ao direito à aprendizagem. Por que isso? Porque a questão do direito da educação, ela sempre foi um marco. É um direito de todos, é um direito humano, o direito de formar-se. Quer dizer, o acesso à educação como direito, ele sempre foi balizador e sempre esteve presente da Constituição Federal a outros documentos. Só que agora não é só a questão do direito à educação, é o direito à educação de qualidade. E aí tem toda uma discussão de como é que esse sentido de qualidade, nesse caso, direito, qualidade social, ela se vincula, ela articula demandas pedagógicas e demandas sociais, demandas de um projeto social amplo que não se restringe às questões educacionais. Então, o que a gente vai marcando como direito de qualidade? Quer dizer, é um direito de todos, que todos tenham educação, mas hoje não é só mais o acesso, é o direito à permanência e o direito à qualidade da educação. Só que nessas discussões há um desdobramento que é algo que não acontece só no Brasil, mas que é da discussão da educação de qualidade, ela vai sendo significada implicando no acesso ao conhecimento. E aí, o direito à educação desdobra-se em direito de aprendizagem. Tal percepção tem se alinhado com alguma coisa que um autor chamado Biesta, um filósofo da educação, tem chamado como processo de
learnification da educação, ou seja, como é que as discussões, a centralidade de uma linguagem da aprendizagem, ela se faz foco nas discussões educacionais. O que te chama a atenção, que eu também defendo, em nenhum momento aqui eu estou colocando ou isto ou aquilo, mas é para a gente colocar na mesa e ampliar a discussão, que não se trata de negar a importância do foco na aprendizagem, mas chamar a atenção de que esse foco, ele atende uma das funções da educação, que é a qualificação. Mas, para além dessa função, há uma questão de socialização e de subjetivação que precisam ser pensadas de forma articulada. Assim, o que o autor, o Biesta, com quem eu estou dialogando aqui, convida é a pensar sobre a boa educação e não sobre a educação eficaz. Quer dizer, isso me faz me juntar a outros autores que o que eu venho defendendo, e eu acho que precisamos pensar, é no direito à formação, na qual a aprendizagem se insere, mas não se esgota nela. A terceira questão é a questão da educação e o ensino. Elas estão nervosas com os 2 minutos. As relações entre educação e ensino. E aí vou tentar fechar. Que se articulam com a questão do direito à aprendizagem. Uma das questões que eu tenho percebido também é como é que o campo do currículo tem pensado a questão de educação e ensino. Essa é uma questão que tem sido latente no campo, foi inclusive tema da sessão do trabalho encomendado do GT da ANPED, o GT Currículo da ANPED. ANPED é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ano passado, que é como é que a gente tem discutido essas relações entre educação e ensino. E aí, o que eu tenho discutido, envolvida nessa discussão, é que a educação, ela tem feito um caminho que vai de um sentido filosófico ao deslizamento para um projeto de formação, que se consubstancia na questão do conhecimento, do que se dá a aprender. E aí a gente vai entendendo a educação como ensino, que requer um caráter mais prático do fazer pedagógico, da ação pedagógica, que vai incidindo no fazer. Nessa passagem, a questão do ensino, vai sendo ligada com essa tarefa que a gente vai chamando de dar conhecimento. A grande questão que a gente precisa problematizar é como é que reduzir, o que significa reduzir educação a ensino. Então, atrelando essas discussões, é pensar nessa fronteira que vai se movendo aí, no sentido de pensar que a educação, ela amplia, ela não pode ser reduzida a ensino. Ela precisa ser pensada numa perspectiva mais ampla que se ancore na problematização da experiência-formação. Bom, teria muito mais coisas para discutir. Na verdade, o meu intuito foi levantar algumas reflexões para que a gente observe, sim, as conquistas, mas avance, já que temos um momento propício de fato, trazer a ideia de política de currículo como negociação. Ou seja, negociar os sentidos, não assumindo-os como prontos e dados, mas, como fala o Benjamin, escová-los a contrapelo, trazendo para essa conversa, que eu sei que é uma conversa complicada, outros entendimentos para as políticas e práticas, como produções discursivas, produções que disputam sentido. E aí, já que estamos, não podia deixar de trazer, vou lhe dizer que fazer como Machado de Assis já nos ensinou, que também as capas para quem não conhece, eu estou me referindo ao conto do Machado de Assis, que se chama Igreja do Diabo. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Onde ele diz que as capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão um dia. Muito obrigada e desculpe a organização por ter estourado o tempo. Nós agradecemos a participação da professora Rita, a perspectiva histórica que ela nos trouxe como contribuição e algumas inquietações, principalmente diante
do par dicotômico, né, que não é apresentado no Pacto sobre Ensino-Aprendizagem, onde há uma ênfase a um direito de aprendizagem, que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Agora, nesse momento, então, o professor Cláudio Pellini, o único homem da mesa, irá falar conosco. Bendito é o fruto. Eu não imaginava que eu ia descer a Serra de Minas para sentir frio no Rio de Janeiro. Mas os meus braços estão tremendo, é do ar que estava em cima de mim ali. Nossa. Muito bem. Primeiramente, boa tarde a todos os colegas. Cumprimento as professoras da mesa e agradeço em especial à professora Marlene Carvalho, a professora Helena Costa pelo convite. E realmente confesso a todos o desafio que para mim tem sido ao longo dessas últimas semanas preparar essa fala, preparar esse estudo sobre um campo que me parece, negligenciado dentro do processo de alfabetização, que é o campo da educação física. Então, assim, antes de adentrar no tema central, eu vou falar rapidamente o que eu tenho feito no nível acadêmico. Eu tenho trabalhado no meu doutorado em educação na Universidade Federal de Fora, como eu disse no início, sob a orientação do professor Carlos Fernando Cunha Júnior. Eu estou compondo com ele um grupo de pesquisa de História, Educação Física e História do Esporte, e também junto com o professor Antônio Flávio Moreira, na UCP, ao lado dele, com produções acadêmicas na área da internacionalização do currículo. Então, tenho trabalhado, tenho mantido essa articulação aí nos últimos 3 a 4 anos. Muito bem. Como eu disse, realmente um desafio para mim estar aqui diante de autoridades na educação, e reencontrar professores, como o caso da professora Mecânica, para mim são figuras assim, muito especiais na minha trajetória, quando nós dividimos ali muitas experiências ao lado de um periódico de educação que eu tive o prazer de editar em Juiz de Fora, e a professora Ana Clara sempre muito solícita com seus pareceres, suas orientações, suas dicas. Então é realmente um prazer enorme estar aqui do seu lado, professor. Bom, então o que eu prometo a vocês agora. Eu estruturei o trabalho em 3 momentos. E eles consistem em compreendermos rapidamente o papel da educação física escolar diante do pacto pela alfabetização da ser. No segundo momento, eu pretendo trazer problematizações e tensões a serem enfrentadas pela educação física escolar, pela pedagogia e pelo PNAEC. E no terceiro e último momento, pretendo elencar alguns desafios a serem superados. Eu vou destrinchar um pouquinho isso ao longo da conversa, mostrando bem como que é difícil para o professor de educação física hoje trabalhar nesse campo e, ao mesmo tempo, com a potencialidade que a área oferece. Os objetivos centrais consistem em favorecer uma compreensão sobre a articulação entre a educação física escolar e o PNAEC, esclarecendo aos múltiplos campos de atuação da pedagogia sobre as possibilidades, dificuldades e tensões que envolvem a atuação do professor de educação física na educação básica em favor do processo de alfabetização. E, em segundo, sustentar a importância do envolvimento pedagógico do professor de educação física escolar nos anos iniciais do ensino fundamental, em especial no primeiro ciclo, como facilitador do processo de alfabetização e letramento. E por que eu tenho agora isso como objetivo? Porque me parece que tem sido negligenciada realmente a presença do professor nesse espaço, nesse momento de aprendizagem da criança, o que eu acredito ser um tamanho equívoco. Destaco ainda que lá fora dei uma olhada rapidamente nos painéis que estavam expostos, não percebi realmente nenhum trabalho específico que falasse da educação física e da potencialidade dela, que não fosse por meio de uma citação sobre ludicidade em alguns campos, que seria também o campo da pedagogia, claro. Mas antes de adentrar no assunto, eu brinquei com meus professores antes, durante a elaboração, que eu estava resumindo a história da educação física de mais 100 anos em um slide.
Então está aí para vocês. No primeiro momento, meados do século XIX, a entrada da educação física no âmbito escolar ela se deu por meio do discurso médico e higienista. Era aquela ideia de eugenia da raça, a ideia da ginástica vista como a melhora do ser humano, a melhora da raça. No segundo momento, já adentrando ao século XX, estou pulando de aproximadamente 50 anos, a educação física ela passa a estar envolvida por 3 instituições conhecidas de todos: a escola, o esporte e as forças armadas no cenário da Guerra Fria. Qual que é o meu objetivo com esse ponto histórico agora? Mostrar para vocês o que os professores de educação física sofreram como influência e as dificuldades que nasceram disso para que nós hoje consigamos tentar transformar o momento da educação física escolar num momento mais de formação do cidadão crítico, que tem sido desenvolvido com mais detalhes nas pesquisas do movimento renovador, que se deu na virada epistemológica dos anos 80, que eu mostro agora. As teorizações dos anos 80 atingem a educação física, gerando a crise de identidade epistemológica. Surge o movimento renovador e as múltiplas concepções teóricas do campo. O que esse movimento renovador fez? Como eu mostrei para vocês, o discurso médico e higienista que imperava, depois seguido pela ideia da influência das Forças Armadas na educação física, gerava uma ideia de currículo, uma ideia de educação física permeada pela biologia, permeada pelo processo de esportivização, e que construía aquele cidadão ou aquele indivíduo que estivesse pronto para a guerra, para uma vitrine que a modernidade também já vinha construindo nos últimos 100 anos. Após o movimento renovador, a gente pode subdividir o campo da educação física. Eu vou fazer um resumo do resumo e mostrar que existem 4 concepções básicas. Qualquer outra que possa existir, eu me arrisco a dizer que não estaria distante dessas 4 que eu vou colocar para vocês agora. A primeira seria a promoção da saúde. Muitos professores de educação física têm colocado a importância de se trabalhar, de se desenvolver as questões de qualidade de vida na escola. É uma questão que eu diria polêmica, no sentido de entender a escola como aquele espaço de que o indivíduo está lá para aprender algo que o leve para um mundo diferente daquele que ele traz no seu cotidiano, principalmente no seu lar. O segundo ponto, essa concepção de promoção da saúde, hoje ela é muito difundida por meio de projetos nas escolas, né? É muito focada no ensino da educação física escolar, mas muitos professores se apropriam dessa concepção ainda. O segundo seria o treinamento do esportivo. Isso é altamente hoje fortalecido e enaltecido por essas 2 tsunamis que a gente está enfrentando, né? Eu tenho certeza que todos aqui conhecem muito bem, que é a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos se aproximam. Então a educação física tem sido massacrada por esses 2 processos. E eu tenho me posicionado nos meus trabalhos, ao lado de alguns professores, em Minas e ao lado do professor Dr. Flávio Moreira, como um crítico desse sistema, um crítico desse processo. Eu acho que o esporte, em muitos sentidos, colabora. Em muitos outros, atrapalha muito mais do que ajuda. A outra face, eu diria, outra teoria, concepção pedagógica teórica da educação física, eu entendo como a de desenvolvimento motor. Essa de desenvolvimento motor tem sido muito difundida também, muitas vezes, no ponto de vista teórico, curricular, principalmente no ensino fundamental nos anos finais, entre o 6º e 8º ano, entre o 6º e 9º ano, no ensino fundamental. Ela se apropria de estudos do professor Goltani da USP, do professor João Batista Freire, ainda que já aposentado, mas que exerceu profunda influência nos teóricos desse nosso campo, nos anos 90 principalmente. E, por último, né, a concepção do movimento renovador, desenvolvida a partir de um livro chamado Conhecido por Coletivo de Autores, que se deu em 1992. Dentre esses autores, eu destaco o professor Walter Bracht, da Universidade do Espírito Santo, Federal do Espírito Santo, e a professora Celita Farel, hoje da Federal do Bahia. Eles, entre outros autores,
que passaram a trazer a ideia de ruptura com esse paradigma biológico, o paradigma esportivizador escolar. Entretanto, a partir do movimento renovador, é facilmente identificado na produção intelectual um distanciamento dessas pesquisas da prática cotidiana do professor na escola. Então, destaco como último ponto da nossa história o distanciamento entre a produção intelectual pós-1992 e os professores de educação física herdeiros de uma geração tecnicista e esportivizadora. Então, essas referências embaixo, para que todos possam acompanhar. Mas, a partir dessa subdivisão, emerge uma questão fundamental. Como, então, articular a educação física escolar com os princípios básicos que norteiam o PNAE, visando a colaboração com o processo de alfabetização? Eu me arrisco a dizer que, primando por um equacionamento entre as práticas pedagógicas esportivas, eu não estou aqui para ir contra o esporte, porque ele tem o seu papel de inserção social, ainda que mínimo, diante do que a própria alfabetização, o letramento e o ganho de conhecimento pode trazer para o aluno na escola, e as atividades voltadas para a psicomotricidade e ludicidade infantil, em especial no primeiro ciclo. A psicomotricidade e a ludicidade seria uma subdivisão mais específica da perspectiva teórica do desenvolvimento motor, que eu elenquei para vocês anteriormente. As concepções críticas desenvolvidas a partir do coletivo de autores, elas se subdividem em muitas outras, como a perspectiva crítico-superadora, a perspectiva crítico-emancipatória, entre outras perspectivas culturais. A gente pode aí verificar que, na teoria mesmo, viria talvez os estudos do nosso conhecido Stuart Hall. Mas de que forma que isso poderia se dar? De que forma esse desenvolvimento do aluno por meio dessas perspectivas poderia acontecer na escola? Eu vou destacar a ideia de desenvolvimento psicomotor, longe da intenção de promover uma ideia voltada ao tecnicismo. Não se trata disso. Se trata de entender hoje a educação física realmente também como uma ferramenta de apoio à aquisição das habilidades de alfabetização. Das habilidades de leitura e escrita. Então, com atividades lúdicas que visem o desenvolvimento motor nos discentes. Tais práticas devem ser permeadas pela intencionalidade do processo pedagógico, a qual é sustentada pela pedagogia histórico-crítica de Demival Saviano. O que eu tento agora fazer aqui? Mostrar que o desenvolvimento motor pode ser somado à ideia da perspectiva crítica que a educação física trouxe a partir do movimento renovador. Há uma tendência, alguns intelectuais em algumas escolas de educação física, a colocar como algo ruim que a ideia de psicomotricidade escolar sendo desenvolvida pela educação física é rebaixar a educação física a uma ideia de secundarizar o espaço, de secundarizar o campo. Eu me questiono porque eu entendo a educação física sempre na história dela como secundarizada. E não vejo essa secundarização como algo ruim. Acho que ela pode e deve servir como apoio, sim, ao estudante na escola para que ele ganhe essas habilidades de leitura e escrita. Então eu elenquei aqui alguns aspectos, como coordenação global, coordenação fina e óculo manual, visomotora, entendido como visomotora. O esquema corporal, a criança precisa entender por meio do seu corpo como lidar com os sentidos da alfabetização e do letramento. As questões de lateralidade, orientação ou estruturação espacial e temporal, ritmo, memória sinestésica, entre outras coisas. Então, surgem algumas problematizações dos currículos da educação física, e eu vou destacar as três, que eu considero hoje mais fundamentais. O foco ainda biológico, a identidade pré-construída com ênfase nas disciplinas de interesse do mercado, vinculadas ao esporte e ao segmento fitness, ao bacharel e detrimento da licenciatura. Hoje a gente vê, a partir dos anos 80, principalmente, do boom das academias, que a gente percebe até hoje acontecendo, isso exerce uma influência profunda ou nefasta nos currículos da educação física, prejudicando muito o trabalho do professor, que quer desenvolver um trabalho mais crítico ou psicomotor com a sua criança no ensino fundamental, principalmente. Eu diria que mais nos anos finais do ensino fundamental, porque ele está visivelmente afastado dos anos iniciais.
Uma segunda problematização diz respeito às disciplinas de metodologia em pesquisa, que hoje, na sua ampla maioria, são ministradas por especialistas técnicos e fisiologistas. Há um problema sério que a educação física enfrenta, que eu coloco agora a CAPES no meio, né, da discussão, porque existe a área 21 e a área de educação sendo avaliadas pela CAPES regularmente. A educação física hoje ela entra na área 21. E essa área 21 é compreendida pela educação física, a fisioterapia e a fonoaudiologia. O que faz com que a educação física, no seu aspecto social e pedagógico, seja altamente fragilizada. Há pouca produção de pesquisas. Eu andei pesquisando nesse sentido recentemente e verifiquei que os periódicos de educação física qualificados, altamente qualificados hoje, para o campo pedagógico da educação física, se não me engano, não passam de 4 no país inteiro. 4 periódicos de educação física que favorecem as questões de pedagogia, as questões de aspectos sociofilosóficos da educação física. Uma outra problematização no currículo é a pouca atenção sobre o desenvolvimento motor e a psicomotricidade infantil. Nos currículos de formação, nos cursos de graduação, a educação física, ela tem que desligar o ar. Só de pagar o ar gelado, eu já até relaxei mais. Dividindo a solidariedade. Bom, a pouca atenção sobre o desenvolvimento motor e a psicomotricidade infantil nos currículos de formação. Isso é agregado já ao massacre que a educação física sofre pela questão mercadológica, pela questão da esportivização. Eu também elenquei algumas problematizações sobre o trabalho docente. E eu destaco aqui algumas pesquisas recentes do professor Walter Bratti, da Federal do Espírito Santo, sobre o estado de desinvestimento pedagógico do professor. O professor está tão massacrado na escola, ele está tão destruído, ele está tão perseguido, ele está tão... que ele não se coloca mais o valor que ele tem, ele não consegue enxergar. Não há forças nele para que ele encontre realmente um caminho mais seguro para desenvolver essa questão crítica ou mesmo a questão da psicomotricidade como apoio na escola. Um outro ponto do trabalho docente importantíssimo é a ausência de estrutura e material didático-pedagógico para o trabalho com a psicomotricidade escolar. E a dificuldade na aquisição e no uso de instrumentos específicos de avaliação e controle do desenvolvimento psicomotor. Existem algumas pesquisas, principalmente vindo de Portugal, o professor Vitor da Fonseca, da Universidade de Lisboa. Ele apresenta uma série de instrumentos que são possíveis de serem adquiridos pela escola de se realizar essas avaliações. E aqui eu reforço com a intencionalidade tão difundida pela pedagogia histórico-crítica. Se a gente vai trabalhar com a psicomotricidade, com o desenvolvimento motor e a psicomotricidade, a gente precisa entender que a gente tem que partir de um ponto e chegar em outro. Isso está em qualquer avaliação. Na psicomotricidade, isso não é diferente. O que acontece é que muitos professores já massacrados na escola tendem a fazer o famoso rola-bola e acreditar que essa prática pedagógica desprovida da intencionalidade, pode surtir algum efeito. Ela até sim surte, porque o esporte, como eu falei, também tem seu valor. Elas são, quando eu falo desse reprodutivismo, é justamente desse reprodutivismo da ideia de sociedade e de competição que nós vivemos e que são massacradas ainda mais hoje pelos mega-eventos que se aproximam. E uma última problematização sobre o trabalho docente consiste na falta de clareza sobre os critérios teórico-pedagógicos que norteiam essa prática docente no interior escolar. O professor não sabe o que fazer. E pelo afastamento das pesquisas que eu destaquei aqui, o professor não encontra hoje subsídios. O que ele vai fazer? Se ele começa a fazer com a criança a prática pedagógica do esporte, ele é criticado pelos intelectuais. Só que os intelectuais hoje, do campo crítico superador principalmente, não apresentam o como fazer. Mas essas pesquisas, como elas já têm aí cerca de 20 a 25 anos, é como se na crítica a vara envergasse para o outro lado. Então,
dizem alguns que ela ainda vai se normalizar e que isso ainda vai atingir um resultado mais satisfatório. Isso só o tempo nos dirá. Também elenquei algumas tensões políticas. A tentativa de retirada, observem isso que acontece no estado de Minas Gerais com bastante frequência. Não sei quanto à realidade do Rio de Janeiro. Tentei buscar informações até do sindicato aqui do Rio, mas não tive retorno. A tentativa de retirada ou diminuição da carga horária da educação física dos anos iniciais da educação básica, baseadas no CNE, Resolução 7 de 2010. O artigo 31 diz o seguinte: do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, os componentes curriculares, educação física e arte, como sempre negligenciados, poderão estar a cargo do professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos permanecem a maior parte do período escolar, ou de professores licenciados nos respectivos componentes. O que o Estado de Minas já cresceu os olhos nessa hora? No deslocamento dos professores, dos mínimos professores de educação física que estavam atuando nos anos iniciais, eles foram deslocados para os anos finais do ensino fundamental e para os anos do ensino médio, fazer com que as vagas do último concurso fossem suprimidas e desaparecessem. Muitos professores designados perderam seus empregos, eu fui um deles. De um dia para o outro, a minha vice-diretora da escola que eu estava como designado, me telefonou e falou: olha, amanhã você não precisa vir mais não. Assim. No dia seguinte eu não tinha mais trabalho. Exatamente. Isso realmente me chocou, e é um momento até que eu desabafo um pouco, né, com as colegas essa situação. E as professoras que estavam nos anos iniciais trabalhando com os anos iniciais no primeiro ciclo, em algumas escolas, também foram retiradas na cidade de Juiz de Fora e foram deslocadas para outras escolas, e as professoras regentes, em geral pedagogas, assumiram essa prática da educação física. E isso gera, no meu entendimento, um problema muito sério. Vejamos, na medida em que se observa o constante... Acho que eu pulei, deixa eu ver se eu não pulei. Não, pulei não. Na medida em que se observa o constante enfraquecimento curricular da educação física, concomitante às práticas pedagógicas dos próprios professores do campo, as quais são estigmatizadas negativamente pelo famoso rola-bola, o professor que só rola-bola, abrem-se espaço para os questionamentos políticos e epistemológicos sobre a manutenção da disciplina dos anos iniciais. Olha, o governo não perdeu tempo. Elementar. Torna-se menos complexa para as decisões políticas a fragilização gradativa do currículo da educação física, ao mesmo tempo que se sobrecarrega o currículo da pedagogia com metodologias do ensino da educação física, ao invés de reestruturar as escolas para a melhor atuação conjunta dos professores em ambos os campos. Isso, por exemplo, é nítido lá em Minas Gerais. Os currículos de pedagogia já estão absorvendo as metodologias de educação física para que as professoras possam, inclusive, ministrar essa aula nos anos iniciais, principalmente. Agora, eu vou confessar mais uma coisa para vocês. No início do ano, eu fui chamado para compor um corpo docente de graduação numa determinada universidade particular, no interior de Minas. E quando eu fui convidado, eu pensei, pô, que legal, né? Vou para a graduação, vou trabalhar na graduação, deve ser bacana, né? Para mim vai ser um momento ímpar. E aí eu descobri que, no detalhe das conversas, que era para trabalhar no curso de pedagogia. Aí eu falei, poxa, que legal, né? Na minha ingenuidade no momento, que legal, vou, de repente, poder levar o conhecimento da educação física, o conteúdo da educação física, para que as supervisoras pedagógicas possam também, vamos botar, perdoe minha palavra, cobrar dos professores de educação física uma postura mais adequada dentro das escolas. E fui descobrir que não era bem para isso que eu estava sendo chamado, né? Eu estava sendo chamado para ir, talvez, contra o meu próprio campo. Mas isso ainda está em estudo, eu ainda não disse nem sim nem não, mas as questões do trabalho também me impelem, isso é complicado, e eu ainda preciso resolver melhor como que eu vou lidar com essa tensão. Então temos um seguinte cenário: o confronto de interesse pelos espaços de trabalho entre as classes, gerando no interior escolar um acirramento de disputas que fragmenta ainda mais o campo educacional.
Como eu falei, no estado de Minas, professores regentes recebem a mais pela função assumida da educação física, um cargo completo de 16 para 20 horas, enquanto os professores de educação física são deslocados, como eu já disse, para os anos finais do ensino fundamental. Quem perde ainda mais com isso tudo, naturalmente, os próprios alunos que passam a ser interseções nesse campo de disputa acirrada no interior escolar, de mal-estar entre as pedagogas e entre os professores de educação física. Já caminhando para o final da minha apresentação, eu, solicitado também pela coordenação do evento, elenquei algumas problematizações sobre o PNAE, uma leitura mais cuidadosa do próprio pacto. E eu destaquei 4, na minha percepção. A expectativa centrada no professor alfabetizador, o que pode gerar negligência quanto ao investimento estrutural das próprias escolas. É a primeira. A segunda, projetos de grande envergadura, no meu entendimento, tendem ao distanciamento entre quem elabora e quem o executa, o que pode se tornar um ponto de dificuldade na concretização dos objetivos. No último ano agora, eu participei também de um grande projeto no estado de Pernambuco, eu junto com o meu orientador e mais uma equipe de profissionais da Federal de Pernambuco, e junto com o CAED, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, nós trabalhamos no projeto Parâmetros de Educação Básica no estado de Pernambuco e na reformulação curricular na educação física, junto com as 17 sub-regiões de lá. Então esse foi um cuidado que nós tentamos ter ao longo do processo, que naturalmente tinha esse gigantismo. Nós estamos escrevendo, planejando para quem? Para quem executar, onde executar, como executar. Mas o processo foi envolvido por um diálogo muito interessante. E ele passou por várias etapas, dentre elas o processo, toda a elaboração curricular, num dos momentos, uma das etapas foi aos professores nas 17 sub-regiões e eles participaram, cortando ideias e colocando ideias que eram voltadas novamente para os professores, especialistas do CAED, especialistas das universidades públicas do estado de Pernambuco, para que esse currículo tivesse algo mais unificador, eu diria assim. Um outro ponto que eu elenquei aqui como problematização eu entendo como positivo. Parece haver uma persistência do governo federal na busca pela alfabetização, desde o governo Fernando Henrique, PROFA, proletamento e o PNAE hoje. Fato que compreendo positivamente. Então a gente também precisa reconhecer que o governo tem tentado, da forma como ele pode, nessa estratégia de desenvolvimento da alfabetização do letramento. E por último, cursos de formação continuada, uma problematização também, curso de formação continuada visto como solução para as lacunas existentes dos cursos de formação docente elementar. Se temos um grande projeto como esse, naturalmente os cursos de formação, as preparações que vão existir ao longo do processo vão ser muitas, com certeza. E muitos estão fazendo, as orientadoras de estudo estão fazendo suas preparações, etc. Eu tenho certeza que isso está acontecendo de forma muito saudável. Agora, em que medida isso não aumenta o esquecimento da própria graduação, a professora que sai formada e que não sabe o que fazer. Elenquei ainda 4 desafios para terminar. Se nós buscamos formar indivíduos alfabetizados e letrados, isso ocorrerá por meio de sentidos variados. A primeira delas, a mudança do imaginário social sobre a compreensão da educação física e o reconhecimento de que a identidade do campo constitui um processo de rumos pouco claros que precisa ser permanentemente revisto. O segundo desafio, no que diz respeito à leitura, interpretação e compreensão de diversas tipologias textuais existentes, torna-se fundamental garantir ao professor de educação física nos anos iniciais da educação básica, oportunizando-se ao docente maior amplitude de vivências corporais e psicomotoras em ambientes diversificados. E um curso de pedagogia que num ou 2 semestres receba 2 disciplinas, ele naturalmente não vai dar conta do que um professor de educação física recebe ao longo de 4 ou 5 anos de formação. Terceiro desafio, a gestão do PNAE
sustento a reflexão sobre a produção de pesquisas que favoreçam a criação de políticas que visem um currículo específico para o campo da educação física, voltado aos anos iniciais da educação básica, o qual seja compreendido e planejado como um texto que envolve práticas de sentido, agregando-se à intencionalidade do desenvolvimento psicomotor. E por último, em tempos de diversidade epistemológica, isso é claro nos dias de hoje, torna-se essencial compreender as aulas de educação física escolar como um potente como um potente processo pedagógico de transformação social, na medida em que se pretende romper com a histórica visão unilateral e positivista de produção do conhecimento. Eu entendo que a crise epistemológica hoje vivida pela educação física passa a ser sua grande força, porque essa crise epistemológica que o campo vive, ele ocorre justamente porque estivemos ao longo dos últimos 2 séculos, principalmente, voltados na ideia única de produção do conhecimento por meio do entendimento positivista de ciência. Eu encerro aqui a minha fala e, mais uma vez, me coloco à disposição das colegas para o diálogo. Agradeço mais uma vez a coordenação do evento, em especial a professora Marlene Carvalho, pelo convite. Muito obrigado e boa tarde a todos. Nós agradecemos também a participação do professor Cláudio, nos colocando sobre o impacto, e a educação física. A partir, então, dessa mesa que nos traz muitas interrogações e reflexões, eu gostaria, então, que nós saíssemos daqui, pensando um pouquinho qual o sentido que nós temos atribuído ao termo política pública. Lembrando que a etimologia de público nos lembra povo. E numa concepção marxista, não há uma concepção de povo sem uma luta de classes. Aonde estão as políticas públicas e que classes sociais estão envolvidas no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa? No momento que a gente traz o tema currículo, com a professora Rita, multiculturalismo com a professora Ana Cane e o papel da educação física nesse pacto, nós nos perguntamos: que apagamento é esse que existe sobre a concepção de um currículo construído, sobre a diversidade e o multiculturalismo e sobre o papel do corpo na escola, como reflexão? Outra questão que eu acho fundamental que a gente saia daqui refletindo é por que a separação entre os eixos, Ao mesmo momento que, pela análise, dos documentos oficiais, nós registramos uma separação dos eixos, nós vemos uma leve construção de um professor do ensino fundamental generalista, Que curso de pedagogia, que formação inicial é essa que nós queremos a partir de um momento? O curso hoje de pedagogia é o curso que forma o professor do ensino fundamental. Outro grande desafio que a mesa também nos coloca, enquanto professores formadores e alfabetizadores, é conhecermos as práticas de leitura e escrita dos nossos alunos de classe popular, desses diversos sujeitos que compõem a nossa sala de aula. Outra questão é pensar como pensar identidade, sujeito, produção de leitura e escrita com avaliações em larga escala que trazem sempre uma concepção muito hegemônica de leitura e de escrita. Que alfabetização queremos? Que currículo queremos? O corpo vai à escola. Que educação física queremos? Outra questão que precisamos pensar: que ensino de educação infantil queremos? A professora Rita nos trouxe uma ênfase sobre o documento do ensino fundamental de 9 anos, sobre o ciclo de infância e sobre o ciclo de alfabetização. E a interrogação que eu deixo é que, será que pelas franjas nós estamos retornando ao final dos anos 80, quando a educação infantil era chamada de pré-escolar, e na verdade, sem uma concepção de infância e de educação infantil que estamos fazendo, não é na verdade uma pré-alfabetização?
direcionados ou pressionados pelos organismos internacionais e pelos rankings de letramento dos diversos países? Ou por meio também do conceito de analfabetos para países ditos poucos desenvolvidos e iletrados para países do continente europeu ou mais desenvolvidos? Por que a ênfase tanto na leitura e não na escrita? Será que não há o direito da classe popular de escrever, ou seja, de dizer-se dentro de uma sociedade letrada? Por que pensar, como o pacto pensa, direito de aprendizagem fora do par dicotômico direito de ensino e de aprendizagem? E também um direito a ser construído por nós nessa luta histórica, com licença do neologismo, o direito de ensinagem por todos nós na escola pública brasileira. Nós agradecemos muito, gostaríamos com certeza de continuar o debate, mas infelizmente não poderemos fazê-lo. Mas todos nós estaremos à disposição e lanço um desafio à mesa, que esse diálogo aqui se torne um texto, né? E que possa chegar às redes. Nosso muito obrigada à Rita, à Ana, ao nosso professor Bendito Fruto, né? Brincando aqui com o Cláudio e registrando o orgulho de ter Ana Cânia, minha professora de Cláudio, nessa mesa, mostrando a boniteza, como dizia Paulo Freire, do que é ser professor e formar professores, né, Ana? Nosso muito obrigada a todos vocês, tá? E muito obrigada a todos vocês aqui pelo silêncio, pela escuta responsiva e reflexiva. Muito obrigada.